tolerância religiosa, leis, decretos. Veja o que pode acontecer a partir de agora. Fica no vídeo até o final com o pastor Samuel Bastos. Não sai porque as informações é importante e você precisa conhecer sobre o assunto. Que Deus te abençoe e o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição. Então, os cristãos são massacrados aí ao redor do mundo em alguns lugares onde tem intolerância religiosa. Agora, uma advertência para nós pensarmos e para nós levantarmos essa bandeira. Com a redução e controle da pandemia, irmãos, leis e decretos ainda poderão perdurar e outros poderão vir a ser editados, com vistas à prevenção destas e de outras pandemias que podem vir a se espalhar. Mediante argumentos para o enfrentamento da crise, medidas drásticas podem ser tomadas, como designação de apenas um dia para encontros religiosos, ou mesmo estabelecimento de uma única autoridade mundial com poderes para editar regras e julgar, ou seja, jurisdição internacional, ferindo a soberania das nações, que é a jurisdição interna hoje existente. Isso está no site da Revista Adventista também, eu achei essa informação muitíssimo interessante. Queridos, quais seriam as justificativas para a imposição de leis restritivas da liberdade religiosa? Nós precisamos estar muito atentos a essa história aí do ecumenismo. Antigamente a gente se preocupava muito com ecumenismo, que é a união de todas as igrejas. Agora, nós precisamos ficar espertos, porque o ecumenismo acontecerá provavelmente através do de ecologia, ecumenismo. A desculpa da restauração dos valores familiares, ou seja, o nosso mundo está entrando num caos tão grande, que daqui a pouco virasse uma onda forte pela valorização da família. E não está errado, serão coisas bem-vindas socialmente falando, mas o grande detalhe é que isso aí vai trazer no seu bojo a retirada da liberdade. A unificação dos governos em um só por causa das falhas atuais na manutenção da paz. Faz algum tempo, eu adquiri esse livro aí, o Clube Bilderberg, a verdadeira história do Clube Bilderberg. Esse livro é um best-seller, que já vendeu mais de 7 milhões de cópias. O detalhe é que quando eu o comprei, ele estava proibido de ser vendido na Europa. Foi uma dificuldade danada para achar esse livro. Hoje já está mais popular, mais tranquilo, já dá para achar. Eu recomendo a leitura desse livro, é um livro extraordinário. Daniel Stulin nasceu na Lituânia, e ele é um repórter investigativo, e ele tem escrito muito nisso daí, investigando especialmente as elites globais. E é interessante que no seu livro, na página que eu vou citar ali na frente, ele mostra quais são os interesses praticamente da nova ordem mundial, o que está por trás. Alguns de vocês poderiam dizer assim, isso aqui é uma teoria de conspiração. Não, não. Se você leu O Grande Conflito, e se você já leu, observe as similaridades. Primeira, planos do clube. Um único governo e um único mercado globalizado. Isso está acontecendo, sim ou não? Sim. Segundo, uma igreja universal que canalizará as pessoas para os desejos da nova ordem mundial. As outras religiões serão todas destruídas. Terceiro, destruição da identidade nacional a partir de dentro pelo quê? Pela subversão. Está acontecendo, sim ou não? Não só predito na Bíblia, como no Grande Conflito, como num livro que não tem nada a ver com religião. Quarto, o controle de toda a humanidade através de meios de manipulação mental. Nesse livro aí, Era Tecnotrônica, de Zbigniew Brzezinski, ele fala bastante sobre esse assunto aí. Na nova ordem mundial, irmãos, não haverá classe média, apenas servidores e o quê? Governantes. Isso está em andamento? Diante dos nossos olhos. Só nega quem quiser aparentar ser cego. Quinto, crescimento zero. Por que crescimento zero? Porque há necessidade, irmãos, de diminuição da população para a sobrevivência do planeta. E a melhor forma de diminuir a população é através dos genocídios.
Não há outro meio. É genocídio que está na agenda. Sexto, controle e redução populacional. Nesse livro aí, eu abri um parêntese, só para mostrar para vocês um outro livro, que é esse aí, que está aqui na minha mão. Este livro trata da forma como os conglomerados que manipulam os alimentos estão agindo para a destruição da identidade humana. Muitos alimentos industrializados portando modificadores genéticos. Estava lendo ainda há pouco, mais uma vez, o índice desse livro aqui, e eu quero ler uma rápida citação para vocês, que está aqui no prólogo do livro, e ele diz assim: com que se parece o futuro, o amanhã, o ano vindouro, a próxima geração? Diversos estudos secretos de inteligência, tanto nos Estados Unidos como na América, quanto no Reino Unido, preveem um futuro grotesco. Nos próximos 25 anos, o mundo se converterá em um pesadelo virtual, um Big Brother, em que uma pequena elite milionária triunfará sobre os ombros de uma população faminta. Aí ele abre aspas, para falar sobre os relatórios sobre segurança, e ele diz assim: os conceitos de democracia e liberdade desaparecerão para dar lugar a uma ditadura high-tech baseada em vigilância, monitoramento, doutrinação via meios de comunicação de massa, opressão policial e uma radical divisão de classes sociais. A grande maioria dos cidadãos vive em condições de países de terceiro mundo e está constantemente sujeita à pobreza, à fome, à doença e ao extermínio. Recomendo a leitura. Se puderem, comprem e leiam. Prosseguindo, a morte de 4 bilhões de pessoas. Isso é uma necessidade para esses planos. Crises artificiais para manter as pessoas num constante estado de desequilíbrio, o quê? Físico, mental e emocional. Irmãos, todas as crises são orquestradas. Todas. A economia é manipulada. Toda a política é manipulada. Só Deus para nos livrar do controle satânico. Nono, controle férreo sobre a educação com o propósito de destruí-la. O objetivo é cordeirizar as pessoas. E aí eu abro aspas para falar sobre os nossos jovens, porque tem uma citação interessante aí na página 50, 53 aqui do Bilderberg. E ele diz o seguinte: a juventude de hoje ignora por completo a história, as liberdades individuais e o significado do próprio conceito de liberdade. Para os adeptos da globalização é muito mais fácil lutar contra oponentes sem princípios. 10º objetivo, uma única corte internacional de justiça com um sistema jurídico único. 11º, um estado de bem-estar socialista, onde serão recompensados os escravos obedientes e exterminados os não conformistas. Concordemos ou não, aí estão as predições. Você não precisa ser um cientista social ou político para ver o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Na verdade, nós temos ignorado tudo o que tem acontecido nesse mundo. E nós temos nos calado diante de tantas coisas que estão acontecendo. Nós temos sido omissos às vezes como povo de Deus. A nossa juventude tem sido omissa em relação a estudar, a se aprofundar. E nós precisamos conhecer mais para que nós saibamos em que terreno estamos pisando. E nós precisamos, acima de tudo, irmãos, conhecer a palavra de Deus para que nós tenhamos uma visão integrativa de tudo que está acontecendo nesse mundo e ao nosso redor e o que vai acontecer a mais. Bom, para terminar, eu concluo dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados a quê? A liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu desejo que Deus nos abençoe, mas eu quero fazer um apelo para a minha igreja. Irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia precisa levantar algumas bandeiras. E a verdadeira bandeira da ecologia nós deveremos levantar. Não discursos ecológicos mais fundamentados em política do que de fato na preservação do planeta. Uma outra bandeira que nós já temos mais do que citações aí para levantar é da liberdade religiosa. E quando eu falo sobre liberdade religiosa,
o mesmo direito e segurança que eu quero ter de adorar a Deus no sábado livremente, eu preciso defender para que aqueles que adoram no domingo adorem, para que aqueles que adoram na sexta-feira também adorem, para que aqueles que têm religiões de outras matrizes que assim o façam. Porque se eu nego o direito de liberdade para os outros, eu estou simplesmente destruindo o meu também. Precisamos ser inteligentes. Fazer proselitismo, pregar o evangelho, não significa necessariamente a imposição de uma religião sobre a outra, mas significa a mostra do evangelho para que livremente as pessoas aceitem. E se quiserem aceitarem, bom. Se não quiserem aceitarem, é um direito. Elas têm liberdade para isso. Que Deus nos abençoe, para que possamos ser inteligentes, para valorizar a liberdade que temos e aproveitar esse tempo para pregar o evangelho enquanto podemos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.